Que muitas vezes esse prazer é um prazer pecaminoso, né? E aí tem o demônio nessa história toda, como um leão a rugir, procurando a quem devorar, e procurando dar sugestões de coisas prazerosas para você fazer. É isso aí, tá certo. Se afasta de Deus. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer te colocar esse cargo para você. Vai lá fazer tal coisa. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Né? E se você dá ouvidos a ele, você acaba caindo. Né? Aqueles que não se alegram com as alegrias espirituais acabam se entregando às alegrias corporais. Né? E as alegrias corporais, a gente não está separando aqui, dizendo que tudo que é do corpo é ruim, só o que é da alma que é bom. Isso até seria uma heresia, né? Mas muitas dessas alegrias corporais, como eu já falei, são pecaminosas. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Nesse movimento de fuga da tristeza, nós observamos, né, que o homem foge das coisas que o entristecem, como eu acabei de falar, tá? E em seguida, ele combate o que lhe traz tristeza. Olha o grande perigo. Você primeiro começou a fugir de Deus, agora você vai começar a combater a Deus, né? Ora, os bens espirituais com os quais a assídia se entristece são o fim e os meios para o fim. Então, o cuidado tem que ser redobrado aí quando você começa a se afastar de Deus, porque em pouco tempo você vai começar a combater a Deus. Quantos jovens que fizeram a primeira Eucaristia, até fizeram a crisma, e depois começaram a se afastar de Deus. Ah, não, eu não vou mais à missa, porque a missa é chata. A missa é sempre a mesma coisa. A missa é uma repetição, é sempre igual, não tem novidade nenhuma. Eu vou no teatro, eu vou dar uma volta no shopping, eu vou na balada. E aí começa a ir em lugares piores, entendeu? Ah, não, porque tem aquela balada, tem aquela rave, tem aquele lugar lá que é legal, tem aquela droga que dá uma sensação boa, tem isso, tem aquilo, né? Começam a se afastar e depois de um tempo afastados, se dizem ateus. E depois de se dizerem ateus, começam a militar contra Deus, militar contra a Igreja Católica. Ah, porque a Igreja Católica não presta, porque a Igreja Católica é isso e aquilo, porque a Igreja fez isso, fez aquilo, começa a pregar por aí contra a Igreja. Quer dizer, crianças que tiveram uma boa formação católica até certo ponto, né, foram à igreja, participaram, depois se afastaram e voltam contra Deus, voltam contra a igreja, o seu coração. Hein? Isso mesmo, e é interessante que qual é o objetivo da nossa vida aqui nessa terra? É nos unirmos a Deus, é chegarmos no céu. E o que nós vamos fazer no céu? A gente vai se unir a Deus, né? Então, o objetivo da nossa vida é nos unirmos a Deus. O assidioso, ele foge desse fim por desespero, mas ele foge também dos bens que são meios, né? Pela fraqueza de ânimo, quando se trata de bens difíceis ligados ali ao conselho, e quando se trata de bens que provêm da justiça comum, ele foge pelo desânimo em relação aos preceitos. Então, o combate contra os bens espirituais que causam a tristeza é muitas vezes contra os homens. E aí surge então o rancor. Por vezes, o combate ele se estende contra os próprios bens espirituais, o que leva ao ódio e surge então a malícia. Enfim, quando por causa da tristeza alguém passa dos bens espirituais para os prazeres exteriores, a filha da assídia é então a distração em pensamentos por coisas proibidas. Então vejam que uma coisa está ligada à outra. E aí você passou por todas as filhas da assídia que São Gregório nomeou. Exatamente. Né? Rapidamente, né? Uhum. E a gente vê que é assim que acontece. Uhum. É assim que acontece, né, na vida. Então a gente precisa vigiar muito. Muito, muito mesmo, a cada dia. Não dá bobeira, né? Não dá bobeira. Começa aí só com a soneca do celular, e aí você vai aumentando e vai... É como se fosse te engolindo, né? É a soneca do celular, vai te engolindo. É o atraso no trabalho, é as horas desperdiçadas no Facebook. Quando você vai ver,
primeiro você estava desperdiçando o tempo no Facebook com um memezinho, com piadinha, com um videozinho bobinho. Daqui a pouco você já está nas coisas proibidas, né? Daqui a pouco você já está em fotos sensuais, em vídeos de dancinhas e outras coisas, né? Que não convém a um cristão, não convém a um católico.